Liderado a punho de ferro, um motoclube que tem sua estrutura baseada na hierarquia militar desde a sua criação. Os Comancheros MC são um dos motoclubes fora da lei mais bem organizados, influentes e perigosos do mundo. Suas cores estampam os noticiários policiais australianos, e os membros do alto escalão exibem um misto de fama e luxo, assim como extensas fichas criminais. Esse é o Comanchero Motorcycle Club, mas como um motoclube que era considerado pequeno, com pouco mais de 50 membros até o fim dos anos 90, se tornou aquele que é chamado pela mídia de toda a Oceania como um verdadeiro sindicato do crime. É exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, Malone aqui, e antes de irmos ao vídeo, deixa eu te pedir o de sempre, o seu likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Peço que você se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença danada pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Fundado em 1966 pelo ex-militar escocês Jock Ross, o Comanchero Motorcycle Club foi criado com o intuito de ser uma fraternidade entre ex-militares que compartilhavam a paixão por andar de moto, mas que queriam seguir suas próprias regras. Prova disso é que Jock criou os 10 mandamentos dos Comancheros, e o primeiro deles era a lealdade absoluta ao líder supremo do motoclube, que é como Jock queria ser chamado. Além disso, os treinamentos de tiros e autodefesa faziam parte das obrigações dos membros do motoclube. Por anos, os Comancheros traçaram um caminho diferente de todos os outros motoclubes fora da lei da região, já que eles não tinham influência dos MCs americanos. Jock proibia o tráfico de drogas pesadas, como heroína e cocaína, mas ficar fora desse comércio era ficar fora de uma grande quantidade de dinheiro do submundo. E esse seria um dos motivos da revolução que ocorreria dentro do motoclube. Bom, não vou ir a fundo ao terrível evento que ficou marcado e conhecido como Massacre do Dia dos Pais da Austrália, até porque temos um vídeo completo todo dedicado a esse assunto. Depois cola lá que esse vídeo tá incrível. Mas só para contextualizar, foi uma briga com tiroteio e mortes no meio de um estacionamento lotado e em plena luz do dia contra os bandidos MC. Na época, os bandidos eram formados por ex-membros dos Comancheros que estavam insatisfeitos com a presidência de Jock Ross. No fim da briga, o presidente Ross foi mortalmente baleado, mas sobreviveu. Após ter alta, foi direto para a cadeia, mas ele pegou apenas 5 anos de prisão e, ao sair, se isolou no interior da Austrália, onde passou a ter uma vida mais tranquila, mas sem deixar o comando do motoclube, no qual ele ainda se manteve no comando por mais 20 anos. Porém, nesse meio tempo, vários novos membros entraram para o motoclube, em sua maioria jovens, na casa de 18 e 21 anos. Muitos deles eram imigrantes de países como Chipre, Irã e outros países do Oriente Médio. Esses jovens membros estavam cheios de energia e ferocidade, e queriam elevar o nível do motoclube para que assim pudessem fazer frente a motoclubes como os Rebels, os Bandidos e os Hells Angels. Mas com Jock Ross no comando, isso seria impossível. Foi então que eles colocaram em prática o plano para derrubar de vez o comandante supremo. Jock Ross se mantinha na região de Mangrove Mountain, isolado das grandes sedes do motoclube, e mal sabia ele que uma frente de oposição ao seu comando estava sendo formada. Os novos integrantes do motoclube estavam insatisfeitos com o rumo que o motoclube estava indo e com o presidente, que não queria envolver o MC no ramo das drogas pesadas e outros crimes. Foi então que Jock recebeu uma ligação, no qual os novos membros solicitaram uma
uma reunião para tratar do futuro do motoclube. Jock aceitou que eles fossem até a sua cidade. Entre os membros que foram ao encontro do presidente estava Mahmoud Mickey Howie, um homem ambicioso e brutal, que na época tinha apenas 21 anos. Chegando lá, a coisa foi rápida. De acordo com reportagens e matérias sobre o encontro, na realidade, o grupo de Mickey Howie não queriam conversa. Jock Ross, que estava em menor número, foi espancado e teve o seu colete arrancado e ainda levaram a sua Harley. Jock Ross, que já tinha 60 anos de idade na época, respeitando o código biker fora da lei, não prestou queixa de nada. Mas o recado estava claro, Jock Ross estava fora e o novo presidente do motoclube era Duke Zingakuro, que liderou por apenas 4 anos. E logo após, o Comanchero MC tinha um novo comandante supremo, e o seu nome era Mickey Howie. Mahmoud Howie nasceu em Beirute, no Líbano, e mudou-se com sua família ainda jovem para a Austrália, um ano após o massacre do Dia dos Pais. Dada a repercussão desse fatídico dia, o Comanchero MC ficou muito famoso entre os jovens, e foi nessa leva que Mickey Howie entrou para o motoclube. Com ele no comando, o motoclube deu uma guinada brusca. A ordem era criar conexões e pegar a sua fatia do bolo do rico mercado de drogas australianas. Outra diferença era que Howie entendia que o estilo americano de motociclistas fora da lei, com seus cabelos grandes, barbas e coletes surrados, não eram atrativos para os jovens australianos. Mick entendia que jovens eram atraídos basicamente por duas coisas: dinheiro e poder. E foi então que o estilo de se vestir dos comancheiros também mudou drasticamente. Agora, membros do motoclube não usavam mais camisetas de bandas de rock com estampas de motos e caveiras, e sim de marcas como Givenchy, Versace, Gucci, Louis Vuitton, entre outras marcas da elite. E não somente isso, o MC foi para redes sociais como o Instagram e o TikTok, sempre mostrando um estilo de vida luxuoso e de muita ostentação. E isso deu muito certo. O número de integrantes do motoclube aumentou consideravelmente. Antes não passavam de 100, mas após a era Jock Ross, o Comanchero MC chegou a 500 membros na Austrália. Com essas mudanças, o motoclube fez novos e perigosos rivais, os Hells Angels MC, os Nomad MC, e também reacendeu a velha rivalidade com os Bandidos MC. Ao longo da presidência de Mickey Howie, os Comanchero MC ganharam grande notoriedade pela Austrália. Casos de extorsões, fraudes, tráfico de drogas e armas e assassinatos fizeram dos Comancheros serem considerados o motoclube mais agressivo do país. Prova disso foi quando, em 22 de março de 2009, em meio ao aeroporto de Sydney lotado e de dia, membros dos Comancheros, liderados pessoalmente pelo presidente Mickey Howie, atacaram membros dos Hells Angels. A treta começou quando ambos os grupos estavam dentro do mesmo avião. Ao descerem, começaram as provocações por parte dos Comancheros, pois, segundo testemunhas, Howie gritava para os Angels que eles eram homens mortos. Após certo tempo, do nada veio o ataque. Eles surpreenderam os Angels com facas e usaram também barras de ferro, daquelas que separam as filas. O ataque foi tão violento que Anthony Zervas, irmão de um membro dos Hells Angels, não resistiu aos ferimentos e morreu. Rapidamente, a polícia identificou e prendeu os responsáveis e, após julgamento, Mickey Howie foi condenado pelo homicídio. Mas, devido a penas brandas e apelações por parte da defesa, Howie pegou apenas 3 anos e meio de prisão. Porém, pouco tempo depois de deixar a prisão, mais uma reviravolta. No estacionamento da academia, o qual frequentava, Howie foi assassinado dentro do seu carro de luxo, com vários tiros a queima-roupa. Foram quase 2 anos de investigações até que Yusuf Nazlioglu fosse acusado de ser o atirador. Yusuf e Howie eram grandes amigos.
mas após uma desavença, Yusuf teria se vingado por ter sido humilhado por Howie. Porém, mesmo com várias provas, o júri o considerou inocente e o caso continua sem solução. E tudo isso marcou o fim da era do homem responsável pela revolução dentro dos Comancheros. Por décadas, um nome forte dentro do Comanchero MC era o de Mickey Murray. Um homem implacável com seus rivais, mas ao mesmo tempo um grande estrategista na arte de fazer dinheiro para o motoclube. Tanto que por anos e anos de supervisão severa da inteligência policial australiana, eles não conseguiam pará-lo. Após se afastar do comando do motoclube por motivos de saúde, Murray teve que voltar para colocar ordem na casa após a morte de Howie e passou a ser presidente nacional do motoclube, até que em abril de 2022, Murray foi preso, dessa vez acusado pelo homicídio de Mithat Hassimi, que foi morto em 2019. Hassimi era um associado ao mafioso Tony Mockbell e também tinha várias conexões com outros motoclubes fora da lei. Devido a essa prisão, os Comancheros mais uma vez ficaram sem comando. Tarek Zahed, sargento em armas nacional do motoclube, era um dos fortes candidatos a assumir a presidência. Porém, como eu já noticiei nesse vídeo aqui, Tarek e seu irmão sofreram um atentado a tiros ao sair da academia. Tarek, mesmo levando 11 tiros, inclusive no rosto, sobreviveu, mas o seu irmão faleceu no local. Em meio a várias tretas internas e externas, um novo presidente finalmente foi anunciado, Alan Meehan, homem de confiança de Mickey Murray, e que um dia após assumir a presidência, já recebeu uma notificação direto da mão dos policiais em sua casa que diziam que estariam seguindo todos os seus passos a partir de agora. E nessa semana foi anunciado o congelamento de todas as contas bancárias de Meehan. Alan Meehan vem se mostrando um presidente mais diplomático que os seus antecessores, já que em meio a todas essas tretas em que eles estão metidos, é de reforços e aliados que eles mais precisam. E ele conseguiu um reforço de peso que também já noticiamos. Alan Meehan trouxe para os Comancheros Jesse Vela, ex-membro do mais alto escalão dos Rebels Motorcycle Club e sobrinho de Alex Vela, o homem mais poderoso dos Rebels. Agora é esperar para ver quais rumos o motoclube mais agressivo da Austrália irá tomar e o que as autoridades poderão fazer para impedi-los. E aí pessoal, o que acharam do vídeo? Deixe seu comentário e não esqueçam o likezão. Esse vídeo deu um trabalhão danado, então chega junto. E deixa eu aproveitar para agradecer os membros do canal e todos os novos inscritos, vocês são pica. Então é isso, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus camaradas. E eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.